Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar do tema da cultura simbólica. Eu sou Loriel Rocha, filósofo, presidente do IMUB. O conselheiro Acácio tem o formato deste programa tem o objetivo de pegar falácias e manipulações nas mídias sociais e fazer uma reflexão crítica. Muito bem, hoje eu quero pegar uma dessas imensas falácias que existem dentro das mídias sociais para falar a respeito de cultura e cultura simbólica. No programa de ontem, do Culturas e Identidades, eu falei mais uma vez, e eu recomendo que vocês ouçam para ter um entendimento um pouco melhor, sobre o mitologema da cultura versus o domínio cultural. Bem, a primeira coisa que nós temos que ter de uma forma bastante clara aqui é o que é a cultura, né? E separar cultura de espectro político. Então, olha, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Como é que as culturas surgem? Então, uma coisa é cultura, outra coisa é cultura simbólica. Ficou claro? Então, há três setores que nós não podemos juntar jamais: cultura, cultura simbólica e política. Né? Bem, e a cultura, a política é um universo muito mais amplo do que a política partidária. Tá claro? Bom, é muito importante trabalhar essa temática da cultura e, sobretudo, da cultura simbólica, porque ela é manietada dentro da política partidária. Vamos lembrar que as monarquias não tinham partidos políticos, por exemplo. Né? Não tinha congresso, tá certo? Os índios não têm judiciário, executivo, legislativo, e nem por isso eles deixam de ter cultura. Então os povos podem ter cultura, e têm, né? E tem uma política. Política é uma forma de organização do governo, e essa forma de organização do governo não necessariamente é uma política partidária. Então, aqui no Brasil, esses assuntos são completamente confundidos. Isso gera uma barafunda. Bem, a cultura, tanto a cultura quanto a cultura simbólica, elas vêm sendo manietadas dentro do espectro político partidário, pelas linhas da direita e pelas linhas da esquerda. E aí é preciso entender qual é o objetivo dessas linhas ao fazer essa manietação grotesca. Bem, cultura, de uma forma geral, ela é... Como é que surgem as culturas no mundo? Bom, o surgimento das culturas é inexplicável. Toda cultura surge a partir de um mitologema próprio. Portanto, toda cultura surge a partir de uma manifestação hierofânica. É uma manifestação divina. Né? E aí você constrói a cultura, e a cultura vai... A civilização já são os modos de produção que já são construídos dentro daquela cultura. Tá claro? Científicos, tecnológicos ou não. Bem, dito isto, a cultura simbólica, então toda cultura, quando nasce, ela já nasce através da expressão de uma realidade, de uma verdade que é em si também símbolo. Então todo mitologema, ele é simultaneamente um símbolo, nesse sentido de baixo para cima. Ele é um símbolo, ele é um arcano e ele é um mistério. O símbolo entendido remete ao arcano, o arcano entendido remete ao mistério. Por exemplo, quando Cristo aparece a Dom Afonso Henriques antes da Batalha de Ourique, ou quando Cristo aparece a Constantino antes da Batalha de Ponte Milvia, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando do mistério, a gente está falando do arcano, a gente está falando do símbolo. Então toda cultura, ela tem inerente a ela os símbolos. Bem, o Mário Ferreira dos Santos coloca no seu tratado de simbólica claramente que tudo é símbolo, que nós falamos através de símbolos, nós nos expressamos através de símbolos, e que a realidade é simbólica. E eu concordo 100% com o que o Mário está falando. Só que o símbolo não é feito para parar nele mesmo. Ele tem que remeter ao arcano, e o arcano tem que remeter ao mistério. Tá? Bem, isso é cultura. Então, a cultura, nenhum governo consegue criar cultura. Não existe essa possibilidade. Então, por exemplo, o fato da gente ter um Ministério da Cultura é uma bizarrice. Porque o governo não pode conseguir
formar cultura. Isso não faz parte da governação. A cultura não é um sistema de governo. Tá? Bem, dito isto, vamos entender a seguinte questão. O que é cultura simbólica? Né? E para entender cultura simbólica, nós precisamos de voltar à etimologia da palavra cultura. Né? Ora, quando nós falamos em cultura, se ao falar em cultura nós pensássemos em cultivo, muitas violências seriam evitadas. Tá? Por quê? Porque a palavra cultura significa cultivo. Mas cultivo do quê? Cultivo do corpo e cultivo do espírito, né? Ou da alma. Porque o homem é um ternário. Não é? Ele é corpo, ele é alma e é espírito ao mesmo tempo. Ele não é só corpo ou só espírito. Ele é corpo, alma e espírito. Então, esta trindade você não pode separar. O ternário você pode. Um triângulo é um triângulo porque ele tem 3 ângulos. Né? Se você quebrar um ângulo, ele não é um triângulo mais. Então, a estrutura ontológica do ser humano é trina. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Bem, então, toda cultura, ela cultiva simultaneamente no ser humano 2 planos, digamos assim, né? Vamos falar dessa forma. Ela cultua um plano material, visível, portanto, e ela cultua um plano espiritual. O que faz o símbolo? O símbolo, você está vendo ele dentro do plano material. Então, você está vendo ele dentro da estrutura corpórea, mas o símbolo te remete para outras coisas. Mas essa remissão, como é feita? Ela é feita através de uma sequência de analogias. Ela é feita através de uma sequência de escalas. E aí o seu entendimento vai subindo. Portanto, a gente entra aqui na chamada transmutação mental. Não é? Então, voltando aqui. Se ao falar em cultura nós pensássemos em cultivo, nós evitaríamos muitas violências. Né? Então há 2 tipos de cultivo, o cultivo do corpo e o cultivo da alma. Por conseguinte, a cultura é o cultivo simultâneo do corpo e do espírito. Então toda cultura ela tem um cultivo simultâneo da parte material e da parte espiritual. Tá claro? A política, por exemplo, não cuida da parte espiritual. E quando ela vai cuidar da parte espiritual é só para dominar. Tá? Então, o corpo e o espírito aqui, ou seja, essas 2 dimensões, a dimensão da matéria e a dimensão da transcendência, a dimensão do tempo e a dimensão da eternidade, eles não podem ser vistos como opostos polares. Quando eles são apresentados como opostos polares, ou seja, o corpo em contraposição ao espírito, ou você cultiva o corpo ou você cultiva o espírito, isso é o emblema por excelência das oposições máximas e irredutíveis, porque aí você tem que fazer uma opção, ou você vai optar pelo corpo ou você vai optar pelo espírito. Não, cultura não é isso. A cultura é simultaneamente o cultivo ao mesmo tempo. Então eles têm que ser vistos, o corpo e o espírito, como opostos polares, né? Correspondentes e complementares, assim como nós temos na tradição chinesa a ideia do Tao. Não é? O Tao tem o Yin e tem o Yang, e eles estão se interrelacionando ali, não com o sentido de um eliminar o outro. Né? Então, os opostos polares correspondentes e complementares, o céu e a terra, né? O alto e o baixo, o homem e a mulher, o frio e o quente, enfim, essas oposições, eles não são apenas as extremidades de uma escala. Tá claro? Eles são as matrizes de uma harmonia. São 2 planos. Né? Num sentido de uma explicação, são 2 planos. Se você volta à ideia do triângulo. Se você pegar um triângulo, por qual plano você analisa o triângulo? Veja que você não tem como analisar o triângulo sob uma perspectiva de plano. Então, quando a gente fala em plano, é simplesmente uma forma didática, digamos, tridimensionalizada, de você explicar aquilo que não pode ser separado. Né? Tá? Ele está unido, ele está inteiro, ele é uma única coisa. Então, entre esses 2 planos, né, há muitos mundos, digamos assim. Né? Então, você tem, para passar do corpo da terra para o céu, por exemplo,
há de haver muitas transições, muitas atenuações. É a chamada escala de Jacó, né? Entre esses dois planos, o plano do corpo e o plano do espírito, o plano do tempo e o plano da eternidade, esses planos estão conectados, portanto, há um eixo, tá? Eles não estão separados, há um eixo. Imagina o mundo como se ele fosse fatiado, né? Por fatias absolutamente invisíveis. Desculpe não ter uma forma melhor de apresentar isso, né? Não há nada separado. Nós não entendemos como o mundo se manifesta, como ele se apresenta, né? A forma mais básica que a gente tem de entendimento disso é através de dimensionais ou de planos dimensionais, né? Então, esses planos do corpo e do espírito, eles estão conectados por cima, ou seja, eles compõem uma unidade sempre e eles podem estar em analogia. Então, você pode fazer uma analogia entre o plano humano e o plano divino. Por exemplo, quando um santo repete, né, corporifica, manifesta na sua vida concreta uma atitude de virtude, a virtude está sempre num plano divino. Então, se ele consegue concretizar aquela virtude na vida dele, né, veja que ele criou uma analogia. Ele criou uma conexão entre o corpo e a alma. Tá? Na simbólica das tradições espirituais, um símbolo não tem jamais o mesmo significado quando ele está considerado em planos diferentes da realidade, né? Por exemplo, o coração do homem e o coração do Sagrado Coração de Maria. Tá claro? O que estabelece a analogia entre o coração do homem e o coração do Sagrado Coração de Maria, e ainda tem o culto do Sagrado Coração de Maria, o que estabelece a analogia é o fato de ambos os entes, portanto o coração, estarem ligados a um mesmo princípio. O princípio são sempre três. Ele é um princípio lógico, ele é um princípio ontológico, ele é um princípio metafísico. Então, quando você vai traçar uma analogia entre o céu e a terra, entre o alto e o baixo, entre o homem e o espírito, você tem que estabelecer, você tem que reconhecer o princípio. Qual é o princípio? Ele é um princípio lógico, ele é um princípio ontológico, ele é um princípio metafísico. A partir disto, que é o básico, né, a gente entende que entre o corpo e o espírito, ou entre a terra e o céu, há, portanto, muitos mundos, né? É como a escada de Jacó. Repito, há muitos mundos. Cada degrau que você sobe é um mundo. Então você passa, a analogia é aquilo que te faz fazer a passagem da percepção sensível, portanto do corpo, dos sentidos, né, a apreensão da essência espiritual, do espírito, né? Uma coisa é eu falar do coração, eu amo alguém. Outra coisa é eu falar do amor. Veja, Platão, no diálogo de Platão, de Sócrates com Diotima da Mantineia, que nós vemos exatamente essa escala das analogias. Diotima fala que o homem começa amando um único corpo. Ele ama de pessoa para pessoa. Depois ele passa a amar vários corpos. Ou seja, ele ama uma mulher, mas ele ama a natureza, ele ama os animais, né? Ele ama várias pessoas, ele vai expandindo o sentimento do amor. Ele sai da esfera pessoal e ele vai para a esfera coletiva, onde ele vai exercer a caridade, onde ele vai exercer a fraternidade, e depois ele passa a amar a própria beleza. A própria beleza é um amor invisível, porque a beleza também é invisível. Entendeu? Então você sai do mundo do corpo, da percepção sensível, até a essência espiritual. Isso é uma analogia. Compreendeu? Aqui, quando Diotima fala quando Sócrates está conversando com Diotima, ela está falando exatamente do amor à beleza. Ela está falando do amor e ela está falando da beleza. Então você parte de um corpo, depois para amar a própria beleza em si. E aí você entende espiritualmente, você entra no mistério. Então, num primeiro plano você tem o símbolo, num segundo plano você tem o arcano, num terceiro plano você tem o mistério. Quando você tem o mistério ele não tem forma mais. Aí você apreende a essência espiritual das coisas. Ou seja,
Cultura simbólica é quando você vai do visível ao invisível. Você vai da natureza à graça e vice-versa. Assim como você sobe, você desce. Então, a escada das analogias é uma espécie de escada de Jacó, nos degraus do paraíso de Dante, transitando entre todas as hierarquias do conhecimento espiritual. Então, aqui entra uma outra questão, que é a questão do conhecimento, né? O conhecimento espiritual. A gente não pode confundir um conhecimento meramente formal com um conhecimento espiritual. São coisas distintas, porque se não fossem, por exemplo, os padres, os monges, os filósofos não precisariam de ter um ordenamento. Tá claro? Então, a cultura simbólica, o que é cultura? Cultura é uma aparição misteriosa e hierofânica. Surge. A cultura simbólica é aquilo que vai, por meio das analogias, ela visa transpor esse ato de oposição polar para atingir a essência da realidade. Porque é o que nos importa. Nos importa não confundir aparência com realidade, né? Então nós vamos atingir a essência da realidade. Nós vamos atingir a sabedoria, o conhecimento vívido, concreto. Aqui concreto no sentido de que ele é o verdadeiro, né? Porque o conhecimento material é um maia, ele é uma ilusão. Os indianos explicam isso muito bem. O símbolo, portanto, dentro das culturas, ele é o elo perdido entre o mundo dos sentidos e os conceitos universais, entre a sabedoria, né? Então, a cultura simbólica, o que ela faz? Quando a gente estuda a cultura simbólica, ela inicia essas investigações. A alquimia tem um disco que chama o Solve et Coagula, né? Que é exatamente essa alternância do alto para o baixo, tá? Essa alternância do alto, quando ele vem para o baixo, chama-se a materialização do espírito. Quando você vai do baixo em direção ao alto, é a espiritualização da matéria, né? Então, você vai do universal ao particular, ou do particular ao universal. É um movimento, tá claro? É um movimento contínuo de subida e de descida. Essa subida e descida ela só pode ser feita através das escalas das analogias. Então, essa escada de Jacó, ela constitui o todo, o objetivo da educação espiritual, digamos assim. Então, a cultura simbólica, ela é, de uma forma fundamental e substancial, uma disciplina da alma. Ela é uma cultura que fala ao corpo e ao espírito para preparar, né, esse ser humano. Então, voltando aqui, uma cultura sem cultura, não existe cultura sem cultura simbólica. Uma vez que cultura diz respeito ao cultivo do corpo e do espírito, uma cultura que não eduque o corpo e o espírito, fazendo o corpo e o espírito relacionar e interagir por meio das analogias, isso é um simulacro de cultura. É por isso que a gente fala cultura de massa. Cultura de massa não é cultura. Cultura de massa é uma manipulação industrial, é uma manipulação de empresa e é uma manipulação do espectro político ideológico. Tá claro? Então, na cultura de massa, desaparece o ser humano com toda a fenomenalidade que o envolve. Tá claro? Bem, então a cultura é a vida intelectual superior de um país. A cultura simbólica, não é? É o patrimônio mais valioso de uma nação. Aliás, uma nação só existe porque existiu antes a cultura. Tá claro? Então, não existe cultura sem cultura simbólica, né? Cultura simbólica é uma disciplina da alma, ela fala em corpo, ela fala em alma, ela fala em espírito, ela é uma cultura em corpo e em alma, e ela é uma cultura de corpo e de alma. É por isso que o Mário Ferreira dos Santos tinha uma frase, e aqui eu termino, muito lapidar, em que ele dizia que com símbolos expressamos o que não poderíamos fazer de outro modo, porque com eles transmitimos o intransmissível. O Fernando Pessoa tinha uma outra frase igualmente lapidar, em que ele falava: a verdade não pode ser transmitida à humanidade, porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser-lhe dada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade,
sem a compreender, né? Bem, então veja, é preciso distinguir cultura de política. Se nós não fizermos isso, nós não vamos entender. Então toda cultura, ela tem um manancial riquíssimo de símbolos. Riquíssimo. E é exatamente este símbolo que permite com que a gente faça uma transmutação mental. Não uma mente puramente racional, né? Por transmutação mental a gente está chamando de uma transmutação da consciência. A mente aqui, ela pode ser transmutada, os estados da inteligência, da consciência podem ser transmutados, ou seja, eu posso ser uma pessoa pior e tornar-me uma pessoa melhor ao longo do curso da minha vida? É evidente que sim. Daí a ideia de virtude, né? Daí a ideia do bom, do belo e do bem. Isso tudo é estudado dentro da cultura simbólica, tá claro? Então ela não é uma mera formalização, ela não é um mero rito, ela não é um mero festejo popular, tá? Ora, a verdadeira transmutação do ser humano, né, ela é uma transmutação mental, ela é uma transmutação de consciência. Por transmutação mental, eu estou dizendo aquela que vai fazer a subida e a descida das escalas das analogias. Eu parto do plano do corpo para o plano do espírito e vice-versa. Não é? Então, quando eu não separo o corpo e o espírito, ou seja, as pessoas têm um hábito de separar esses universos, né? Elas dizem, inclusive, que o plano do intelecto não pode se transformar numa ação. Ora, é exatamente o oposto. Não faz o menor sentido nós estudarmos se a gente não aplicar aquilo que a gente estuda. E não é uma aplicação verborrágica, ou seja, eu tenho que ser de fato aquilo. Eu tenho que ser em corpo e em alma. Então, uma coisa é eu ensinar sobre a piedade. Outra coisa é eu ser de fato uma pessoa piedosa. Entendeu a diferença discursiva? Toda a tradição ensina que nós temos que minimizar o discurso e nos tornarmos pessoas boas. Então, uma coisa é o discurso que eu faço, outra coisa é aquilo que eu sou. Então, é preferível eu ser uma pessoa ignorante, no sentido de não ter informação de escola, mas ser uma pessoa concretamente boa. E é muito terrível quando nós temos alguém intelectualmente bem dotado e ele, enquanto ser humano, é uma pessoa péssima, de péssimo caráter. Tá certo? Então, veja, não faz sentido nós pensarmos em cultura se nós não cultivarmos simultaneamente o corpo e o espírito. E por que nós temos que cultivar o corpo e o espírito? Sim, para nós sermos pessoas melhores. Então, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que pratica a virtude, e eu não preciso de religião para isso. Eu estou no campo do sagrado, eu estou no campo da transcendência. Ser uma pessoa melhor é destino e é dever de todo ser humano. E para isso nós precisamos de sair de fato do discurso e praticar. E quando eu pratico, é porque eu sou. Porque a prática verdadeira, ela não tem a menor necessidade de anunciar que está praticando. Quem tem a necessidade de anunciar que está praticando o bem, que é cristão, que é devoto, que é fiel, é porque nunca foi. Nunca foi. O indivíduo que de fato é bom, é do bem, tem fé, não é? É honesto, é virtuoso, ele não lança mão dessas bandeiras, porque isso não é uma bandeira para ele. Isso não é um discurso, é a vida. E sobre a nossa vida, nós não falamos absolutamente nada. Vamos ficando por aqui. Ouçam o nosso programa de rádio do Culturas e Identidades, que foi ao ar
nesta quinta-feira. Na semana que vem, nós vamos continuar com a parte 2 do programa. Até o próximo, conselheiro Acácio.